CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. Antes, porém, temos um aviso para todos os ouvintes. Na próxima semana, nós mudaremos esse horário. Na próxima terça-feira, esse estudo passará para as 9h40. 9 horas da manhã, 9h40 às 10h40 da manhã. Então, o estudo de terça-feira, hoje, feito às 14h, passará para as 9h40 da manhã, na próxima terça-feira. As obras de Kardec, que é em seguida esse estudo, de 3 às 4, a Revista Espírita, que era de 15 às 16, passará para quinta-feira, também na parte da manhã, de 9h30 a 10h30. Então, a Revista Espírita passará das 15 para as 9h30, na quinta-feira. E o estudo de hoje, terça-feira, sobre a Gênese, passará para as 9h40 da terça-feira também. Tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura do Evangelho. No final eu aviso novamente. Capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 4. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raça entre os homens. Não, pulei aqui, eu tô sem óculos. Sem óculos eu não leio nada. Agora sim. A cólera, mesmo em qualquer expressão descortês, que alguém possa usar com respeito a seu semelhante. Raça entre os hebreus era um termo de desprezo que significava homem, sem nenhum valor. Esse pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens
e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é o insulto, a benevolência recíproca e a fraternidade, alimentando o ódio e o rancor, enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para o próximo é a primeira lei de todo cristão. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus entendimento, pedimos aos guias espirituais entendimento das palavras que aqui for lida. Pedimos o nosso irmão Kardec, que inspira o nosso irmão a passar essa leitura. Pedimos à sua amada esposa, aos guias espirituais trabalhadores desse lar. Pedimos ajuda e entendimento, que possa nos ajudar a entender cada palavra. Peço por nós encarnados, pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, eu peço entendimento, peço a Ti, Jesus, mas acima de tudo, eu peço a Deus e peço para iniciar o estudo da Gênese nessa tarde. Que assim seja. Muito bem. Então vamos prosseguir com o bem e o mal. A origem do bem e do mal. Nós vimos semana passada que a origem não está em Deus, está no homem. Deus não criou o mal, Deus não criou o demônio. O mal é criado pelo próprio homem no uso do seu livre-arbítrio. Vamos para o número 6. É o número 6? Pode começar no número 6. Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios, os que provêm do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e dos seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades, que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que só têm por objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é preciso para segui-las. A rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração e, ao demais, Deus as faz lembrar constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo e melhorá-lo. E nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida de que evitaria os males mais agudos e de que viveria feliz na terra. Se não procede assim, é em razão do seu livre arbítrio e sofre as consequências disso. Então, como nós dissemos no início, Deus só criou o bem, o belo. Deus estabeleceu suas leis, como ele coloca aqui, de sabedoria, que só tem por objetivo o bem. Deus criou, através das suas leis plenas de sabedoria,
o bem. O bem. O homem, utilizando mal o seu livre-arbítrio, é que faz o mal. É que descobriu e descobre o mal. A culpa é do homem e não de Deus. Número 7. Pode ler, Dinani. Entretanto, Deus pleno de bondade colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal, fez sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele é impelido a procurar um remédio no bem, sempre por uma consequência do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. Há necessidade, pois, forçá-o a se melhorar moralmente para ser mais feliz. Do mesmo modo que a força a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer. Então o homem é forçado a se melhorar, é isso? Isso. Porque ele sofre o mal provocador. E a dor desperta. Desperta. Isso aqui é então bom, isso. Como ele disse, a necessidade força a melhorar moralmente para ser mais feliz. As dificuldades forçam o homem a melhorar. Você vê essa dor imensa aí no sul do nosso país. Aquilo ali alavanca o progresso de muita gente. Quantas pessoas sendo solidárias, quantas pessoas trabalhando o sentimento para ajudar as outras. Sim. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Continua. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é o fluido especial. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. Somente o homem procede o mal. Se houvesse na criação um ser predestinado ao mal, o homem não poderia evitá-lo, mas tendo o homem a causa do mal nele mesmo, e tendo-se simultaneamente seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, ele o evitará sempre que quiser. Façamos uma comparação com um fato comum. Um proprietário sabe que no final das suas terras existe um lugar perigoso, onde poderia morrer ou se ferir aquele que por ali passasse. O que faz ele para prevenir
um acidente. Coloca um aviso perto do lugar, proibindo ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei, ela é sábia e previdente. Se apesar disso, o imprudente, não lhe dando atenção, vai além desse ponto e se acidenta, a quem ele pode queixar-se do fato, senão a si próprio? Legal, né? Exatamente. As coisas que acontecem aqui a gente pode se... Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. A lei não está na consciência, a gente sabe o que é o bem e o que é o mal. É isso que ele está dizendo. É isso aí. O mesmo acontece com o mal. O homem evitaria se cumprisse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ele ultrapassasse esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades e a morte que podem resultar daí são, portanto, obra sua e não de Deus. Número 8. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, dirão alguns: se Deus não criou o mal, pelo menos a causa do mal. Se ele tivesse feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que ele tenha um mérito, da mesma maneira que a responsabilidade do mal que é praticado por sua vontade. A questão, portanto, consiste em saber qual é no homem a origem da propensão para o mal. Pois é. Então o homem faz o mal porque ele quer. O erro consiste em querer que a alma tivesse saído perfeita das mãos do Criador. Mas não foi assim. Isso é a observação de Kardec, que Deus fez, que Deus quis. Ele fez o homem e lhe deu o livre-arbítrio. A gente escolhe. Então, o mérito é nosso. O que é mérito? O mérito é o esforço que o homem faz para vencer as suas más tendências, vencer os vícios. Quando ele faz isso, ele tem conquistas. Por exemplo, Jesus tinha mérito ou Jesus tinha conquistas? Então, Jesus já tinha conquista. A fase do mérito, a luta para vencer, ele venceu muito lá atrás, muito antes. Nós estamos numa luta íntima. Nós estamos nos esforçando para caminhar na direção do bem, com o bem, na direção de Deus. Isso é mérito. O mérito é o esforço. Uma vez você conquistando, deixa de ser mérito e passa para ser conquista. É assim que Deus faz conosco ao nos criar. Aí aqui no início, aí ele continua aqui na número 9. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no
instinto de conservação. Olha, isso é muito importante, viu, Diogo? Presta atenção nisso, você que está estudando. Estudando-se todas as paixões, o que são as paixões? São os exageros de um sentimento ou de uma necessidade do espírito natural. Então, o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural se torna uma paixão. Então, estudando essas paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que eles têm sua origem no instinto de conservação. Quando você vai no Livro dos Espíritos e vê que o egoísmo está na raiz, creio que seja a pergunta, deixa eu ver aqui, 911, olha só, vamos ver o que diz aqui o Livro dos Espíritos, para a gente entender o que ele está dizendo aí. Não, aqui 911 está falando das paixões. 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Ele diz aqui, já o dissemos, o egoísmo. Então, é o que está na raiz. Se está na raiz, a sua origem não era ruim. A origem não é ruim. Por que o animal sobrevive? O animal sobrevive por causa do seu instinto de conservação. É o que a gente vai estudar ali a seguir. Então, a origem de tudo está no instinto de conservação. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Ali, ele domina sozinho, porque neles ainda não há para equilíbrio o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. À medida que a inteligência se desenvolve, o instinto, ao contrário, se enfraquece, porque a inteligência domina a matéria. Com a inteligência que raciocina, nasce o livre-arbítrio, que o homem usa a seu bel prazer. Para ele somente então começa a responsabilidade de seus atos. Então, para ele, somente então, quando ele desenvolve o livre-arbítrio, é que começa a responsabilidade de seus atos. Aí você me perguntou lá de manhã, eu falei lá com meus parentes, vê se eu estou certo. O Diogo me perguntou. Eu fui mineral, depois eu fui vegetal, depois eu fui animal e depois eu fui homem, agora eu sou homem. Não foi essa a pergunta? Pois é, não é assim o raciocínio. Por quê? Nos seres inferiores da criação, nos reinos inferiores ao reino humano, ali está se desenvolvendo o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele não tem individualidade. Ele não tem. Eu não posso dizer que um dia eu fui uma minhoca, ou um rato, ou um ser inferior qualquer. Não. Ali está desenvolvendo-se o princípio inteligente, que de uma maneira que nós não sabemos como e aonde isso acontece, ele deixa o reino animal, depois de ter passado pelos outros reinos, e começa a desenvolver-se no reino nominal. Quer ver uma coisa? Isso é complexo, não é
tão fácil de entender. Estou com o Livro dos Espíritos na mão. Vamos na questão 540 do Livro dos Espíritos. Olha só. Uma, duas, três, quatro. Na resposta da questão 540, eu vou ler as 4 últimas linhas da resposta, que é uma resposta grande. Não, vou ler do meio. O que nos interessa são as últimas 4 linhas, mas eu vou ler a pergunta e a resposta toda. Vamos lá. 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Entendeu a pergunta? Os espíritos que agem nos fenômenos da natureza, eles agem como? Com conhecimento de causa ou isso é instintivo? Olha a resposta. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são apenas animais do último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são os instrumentos de Deus. Pois bem, presta bem atenção aí, Diogo. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre arbítrio, atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Olha aí, não tem nem o livre-arbítrio ainda desenvolvido. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o seu conjunto. Entendeu essa resposta? Pois é, mais ou menos, né? Então você entendeu mais do que eu, compreendeu mais do que eu, porque eu não sei como isso se processa. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ele próprio, pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pode apreender no seu conjunto. Quer dizer, a gente não tem condições ainda de apreender isso tudo, mas o arcanjo começou lá pelo átomo. Mas não significa dizer que o arcanjo foi um átomo, nem que eu fui uma bactéria. Ali o princípio inteligente vem se desenvolvendo. E no reino hominal, nas esferas mais próximas ao animal, no primitivismo,
o instinto fala sempre mais alto, sempre mais alto. E com isso, o instinto de conservação, com isso, o egoísmo está na raiz de tudo, está no princípio de tudo. Então, o princípio do egoísmo é o instinto de conservação. E à medida que você vai se desenvolvendo, você vai deixando esse egoísmo, você vai agindo mais com a razão, o instinto não acaba, mas você vai utilizando mais o seu raciocínio, mais a razão e desenvolvendo o altruísmo no lugar do egoísmo. Entendeu? Isso tudo é ao longo dos milênios. Ao longo dos milênios. Ó, o número 10. O destino do espírito, já a gente vai estudar a inteligência e o instinto ali. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, ele só tem carências materiais a satisfazer. E para tal, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Mas, saindo desse período, ele tem outras necessidades, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É nesse momento que o espírito domina a matéria. Se ele se libera da sua opressão, ele avança pela senda providencial, ele se aproxima do seu destino final. Se ao contrário, deixa-se dominar por ela, ele se atrasa e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, o instinto de conservação, o egoísmo enraizado ali, transforma-se no mal, não só porque não é mais uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à sua espiritualização do ser. O mal é, portanto, relativo, e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Então, quanto mais é adiantado o homem, se ele faz o mal, se mais desenvolvido intelectualmente ele faz o mal, mais responsável ele é. Por isso que não existe livre-arbítrio sem responsabilidade. Todas as paixões têm assim uma utilidade providencial. Se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido por seu próprio interesse, escolhe livremente entre o bem e o mal. Olha, esse item número 9 e o número 10 é muito interessante e muito importante para a gente entender, Adilane, a origem do bem e do mal. Então, essa origem está lá no instinto de conservação. Numa época do desenvolvimento desse princípio inteligente e até mesmo do homem, isso é fundamental para a sobrevivência dele. Mas à medida que ele vai progredindo, isso passa a ser um empecilho à sua ascensão espiritual. É assim, se eu sou um homem muito egoísta, eu estou atrapalhando. Você vai dizer, o Newton é egoísta demais. Deus me perdoe, ele é muito egoísta. Coitado dele. Porque você já tem uma elevação, diz assim, poxa, o Newton está tão atrasado, está tão apegado ainda às coisas dele, ele pensa que ele é o centro do universo, o centro das coisas.
Mas isso foi importante para eu sobreviver lá atrás. Isso fez parte do meu desenvolvimento. E o nosso desafio é justamente você vencer esse instinto de conservação, vencer essa fase. Esse é o nosso desafio. Entendeu? Então vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua no instinto e na inteligência. E se possível não, nós vamos ler novamente o item 9 e o item 10. Semana que vem de manhã, tá? A gente vai estar bem descansado. Esse horário, para nós aqui do Centro Espírita, é um horário bastante cansativo. Pela manhã de trabalhos, somos poucos aqui, sempre eu e a Adilane, e a espiritualidade, nós conversamos com o guia da casa e nós mudamos esse horário em função desse cansaço físico, até que a gente tenha gente suficiente para fazer essas lives neste horário. Portanto, semana que vem, terça-feira que vem, estudaremos aqui a Gênese às 9h40. Tá ok? Às 9h40. Que Deus nos abençoe, nos ajude e fortaleça a todos. Vamos à nossa prece, Adilane. Agradecemos a Deus, agradecemos aos guias espirituais pelo estudo, pela casa. Agradecemos a Kardec, agradecemos a Ti, Jesus, por todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos pelos ouvintes. Agradecemos em nome do amor, que essas palavras possam ter sido entendidas e guardadas em nosso ser, em nosso coração. Agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Deus, pedindo permissão para encerrar. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.